Não é outro homem, outra pessoa que possa decidir isso por você. É você que tem que tomar a decisão. Eu quero morar no paraíso, como foi Lázaro, ou quero morar para sempre no lugar de tormentos. Então, profunda reflexão, todo ser humano tem que fazer, porque é uma questão de vida ou morte. Quando nós vamos para um lugar de tormentos, esse lugar é chamado morte eterna, que significa a eterna separação de Deus. É uma separação irreversível, não tem mais condições de retornar nem para a terra, nem ir para o céu. Nós temos o dever até de fazer uma reflexão profunda sobre a nossa existência. Será que nós, se morrermos hoje, você que está me ouvindo, se você morrer amanhã ou depois, nós não sabemos o dia em que iremos morrer, você está com a sua salvação garantida? No Brasil e no mundo inteiro existem mortes súbitas, pessoas que morrem repentinamente, do coração, ataque cardíaco, atropelado. O trânsito mata 40 mil pessoas todos os anos no Brasil. Então, essas pessoas estão realmente preparadas? É uma pergunta que eu faço. E você, dentro do seu coração, na sua reflexão, fazendo uma introspecção a respeito da sua vida, que vai responder. Jesus nos ensinou uma realidade no mundo dos espíritos. Ou seja, na morte, o espírito se separa do corpo e segue para o seu lugar já determinado. E nós temos isso registrado na Bíblia em outras passagens. Por exemplo, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz o seguinte: porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que ele está falando aqui é que antes que aconteça a morte, devemos então pensar muito na vida aqui na terra, antes que se rompa o cordão de prata. Mas nós temos outras passagens bíblicas que falam dessa separação e dessa destinação. Em Mateus 10, verso 28, Jesus nos ensinando mais uma vez, diz: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele fala aqui já do juízo final. Aqueles que morreram sem Jesus ressuscitarão tão somente para serem lançados no inferno, e lá, então, ressuscitados, alma e corpo, padecendo para todo o sempre. Então, mais uma vez, ele fala da imortalidade da alma. Nós somos, do ponto de vista do nosso espírito, nós somos realmente imortais. Em Mateus 25, verso 41, também Jesus, já falando a respeito do juízo final, daqueles que morreram sem temer a Deus, daqueles que em vida não quiseram ouvir a palavra de Deus, não abriram seus corações para o Senhor Jesus, não aceitaram como verdade o que está na Bíblia Sagrada a respeito do juízo final, a respeito do pecado, a respeito da salvação. Então, ele falando desses, ele diz: dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então ele fala daqueles que nunca fizeram a caridade, não amam ao próximo, como ensinado pelo Senhor Jesus. Todos esses que estão vivendo no orgulho,
vivendo na contramão do cristianismo, mas não praticam, não exercem, realmente não fazem aquilo que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a nós mesmos. E nós temos também, no livro de São Lucas, capítulo 23, versos 42 e 43, aquela notável resposta que Jesus disse ao ladrão, que foi crucificado juntamente com ele, porque Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E um deles disse assim para Jesus, mostrando arrependimento, mostrando reconhecer em Jesus o Mestre, o Salvador da humanidade. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus prontamente respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus está falando aí dessa realidade espiritual. Desce o corpo e o espírito sobe. Quem subiu naquele mesmo dia para o paraíso foi o espírito do ladrão. O seu corpo desceu ao pó, como nós vimos lá em Eclesiastes. Mas o seu espírito foi para Deus. E então, quando Jesus voltar, todos aqueles que estão no paraíso, todos aqueles que estão no lugar de consolo, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão para viver para sempre com Jesus Cristo. Glória a Deus! Nós estamos falando a respeito da vida após a morte. E não faltam na Bíblia registros de advertência a respeito disso, a respeito daquela situação que nós nos encontraremos após descermos à sepultura. Por exemplo, Jesus mais uma vez adverte, dizendo numa parábola: certo homem rico produziu riquezas com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, meus amados, nós temos aí mais